para fazermos uma rápida leitura da palavra do Senhor. Graças a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja unicamente a Ele. Bendito seja Deus. Nós sabemos que nosso Deus é um Deus grande e maravilhoso e poderoso. Glória a Deus, os irmãos encontraram. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho segundo a narrativa de Marcos, o capítulo 8 e 2 versículos, apenas versículo 34 e 35. Aleluia. Vamos ler para que após a leitura possamos entrar na exposição da palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Bendito seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja unicamente ao nosso Deus. Nesta noite eu quero pregar um texto, quero procurar ser o máximo possível compreensível nas palavras para que os irmãos possam entender o objetivo desta pregação, o objetivo da exposição desta palavra aos vossos corações. Mas como eu disse, antes de mais nada, eu peço um pouco da sua atenção, que me empreste um pouco da sua audição para ouvir o que eu tenho a dizer nesta noite. Eu quero pregar em um texto e quero, antes de mais nada, usar um tema para este texto. Eu quero dizer que nesta noite eu quero pregar em um tema que eu posso dizer 3 passos para seguir Jesus. 3 passos para seguir Jesus, com base nesse texto, o qual já limos nesta noite, com base nestas palavras, as quais Jesus expressou quando ainda estava aqui na terra. E Jesus, ele expressa suas palavras e ele diz o seguinte: qualquer que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando olhamos para estas palavras de Jesus, nós podemos entender que pelo menos 3 passos nós temos que dar para seguir o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o texto que ele diz, qualquer que quiser vir após mim, nós entendemos escolha, que um dos passos é escolha. E depois ele diz, negue-se a si mesmo. O segundo passo é renúncia. E depois ele disse, e tome a sua cruz. Um terceiro passo é a responsabilidade, que é de levar esta cruz. Então eu quero pregar nesta noite com 3 passos para seguir Jesus: escolha, renúncia e responsabilidade. Eu quero nesta noite começar dizendo que, falando do primeiro passo e dizendo que para nós servirmos ao Senhor Jesus, nós temos que dar este primeiro passo, que é escolha. Todos nós que servimos ao Senhor Jesus, nós servimos, hoje nós estamos servindo o Senhor, e isto partiu de uma escolha. Foi uma escolha que fizemos. Nenhum de nós que aqui estamos nos apresentando como cristãos, servos de Deus, estamos aqui porque fomos forçados. Não, nós tivemos uma escolha entre querer e não querer. E nós optamos por querer seguir. Nós fizemos esta escolha. Mas eu quero fazer algumas menções bíblicas para que nós possamos entender que isso não é só as minhas palavras. Eu quero usar um texto bíblico para provar para você como o primeiro passo para servir o Senhor Jesus é escolha. E quando nós olhamos para um texto bíblico que está em Marcos, no capítulo 10 de Marcos, nós olhamos para um texto bíblico que diz o seguinte, que pondo-se Jesus a caminho, pois Jesus, nós sabemos que Jesus era
pregador da palavra, e ele veio a essa terra, entregou a palavra. E certa vez a Bíblia diz que pondo-se Jesus a caminho, e quando ele põe-se a caminho, a Bíblia diz que correu um homem ao encontro de Jesus, o qual ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Por que me chamas bom? Jesus disse: Não há ninguém bom senão um, que é Deus. Jesus perguntou para ele e disse: Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfaldará alguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele disse para Jesus: Tudo isto guardei desde a minha mocidade. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou e disse a ele: Te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas a Bíblia diz que a partir do momento que ele ouviu estas palavras de Jesus, a Bíblia diz que ele saiu da presença de Jesus contrariado, pois ele tinha, a Bíblia diz que ele tinha muitas propriedades. Ele saiu da presença do Senhor contrariado. Neste momento em que Jesus disse: Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e vem e segue-me, e terás um tesouro no céu, é o momento que ele teve a sua escolha. Mas observe que o texto diz que ele saiu da presença do Senhor contrariado. A escolha dele entre seguir Jesus e não seguir, ele optou por não seguir o Senhor. Porque ainda no contexto desse texto não se fala mais deste jovem. O Senhor continua falando de riquezas e dizendo: quão dificilmente entrarão os ricos no reino do céu. Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Jesus continua falando e se expressando sobre riquezas, mas Jesus não fala mais desse homem. Aí entendemos pelo texto que ele não seguiu o Senhor Jesus. No momento que ele teve a sua escolha entre seguir e não seguir, Jesus chamou ele. Jesus chama muitas pessoas para lhe seguirem, mas nem todos querem o seguir. Alguns faz como este homem rico, que optou por não seguir ao Senhor Jesus. Então o primeiro passo é escolha. O primeiro passo é escolha. Observe que este homem, entre querer seguir e não seguir, ele não optou por não seguir Jesus. Ele não quis seguir Jesus. Também nós encontramos outra menção bíblica de alguém que esse sim, ele optou por seguir Jesus. A Bíblia diz no capítulo 19 de Lucas, que quando Jesus entrou em Jericó, ia passando, e havia ali em Jericó uma cidade chamada Jericó, um homem rico chamado Zaqueu, um dos chefes dos publicanos, e este desejava ver quem era Jesus, mas não podia por causa de uma multidão que estava seguindo Jesus. E a Bíblia diz que ele tomou uma atitude, correu adiante e subiu a um pé de figueira brava, porque Jesus havia de passar por ali. Ele subiu a uma árvore, porque Jesus havia de passar por ali. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou naquele lugar que ele estava, olhando para cima, disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E a Bíblia diz que ele, descendo apressadamente, recebeu Jesus com júbilo, recebeu Jesus com extrema alegria. Ele recebeu Jesus na casa dele. E a Bíblia diz que todos ali murmuravam porque Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador. E ele, levantando, disse ao Senhor: Senhor, disse a Jesus, dou metade dos meus bens aos pobres, e se tenho desfraudado alguém em alguma coisa, restituo quadruplicado, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse a ele: hoje veio salvação a esta casa, pois este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.